E aí, galera, beleza? Sidney Santos aí mais uma vez, né, gravando o vídeo para vocês. Hoje eu tô num ambiente diferente, tô aqui no carro, né? Chegando em casa agora. E eu li um comentário aqui do Manuel. Ele falou assim: fala um pouco sobre a pressão do ambiente de trabalho. Então vou comentar um pouco sobre esse assunto, um assunto que eu às vezes eu gosto de falar, às vezes eu não procuro falar muito, né? Porque são várias opiniões aí diferentes, divergentes. Mas como ele fez esse comentário aí, o Manuel, eu vou comentar sobre esse assunto aí, beleza? Não vou nem falar sobre pressão, vou falar do ambiente de trabalho de uma maneira geral, né? Citar apenas conhecimentos meus, situações que eu passei, só os lugares que eu conheço, né? Não vou falar nada do que eu desconheço, beleza? Tamo junto? Olha, o ambiente de trabalho. Para começar, se a gente for pesquisar a palavra trabalho, né, a gente vai saber que a etimologia, né, a origem da palavra trabalho, ela vem de tripalium, né, que é três pau, quer dizer, é do latim, se eu não me engano. Ela vem de um instrumento de tortura, né, que é esse instrumento aí, tripalium. Então, por muito tempo, o trabalho ele foi relacionado à tortura, a trabalhar. Então, significava que você ia sofrer, ia ser judiado, né? Ainda hoje algumas pessoas pensam assim, né? Mas hoje já mudou muito esse conceito, né? Trabalho hoje é fonte de vida, assim, uma maneira de você conseguir realizar assim profissionalmente, né? Até tem uma tabela ali de Maslow, né? A tabela da necessidade humana, ele coloca o trabalho ali como uma necessidade humana, né? Autorrealização, enfim. Então hoje o trabalho é visto como uma coisa boa, né? Mas o ambiente de trabalho, na minha opinião, não muda, né? As empresas hoje são iguais, mas as pessoas mudam, né? As pessoas, a gente às vezes encontra várias pessoas, é diferente, às vezes também nós somos errantes, somos falhos, colocamos palavras que não deveriam ser colocadas em alguns momentos, enfim. Então, tudo isso acontece dentro do ambiente de trabalho. Eu procuro, assim, ser mais discreto no ambiente de trabalho, eu sou um cara que eu gosto bastante de brincar, às vezes, né? É legal, a pessoa tá com um problema, você contar uma piada, mas às vezes solta em hora errada também. Então a gente tem que ter um cuidado, né? Para falar sobre o trabalho, para conviver entre as pessoas. Tem um professor meu que ele falava assim que o único sentimento que existe dentro do ambiente de trabalho é o medo. Ele sempre falava isso. Eu falava, mas por quê? Ele falou, não, porque as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo e tem gente que tem até medo de rir, né? Só ri se o chefe dá risada junto. É um pouco verdade, eu já vi pessoas que, quando o chefe tá ali perto, dá risada. Então, assim, mas por que medo, né? As pessoas têm medo de ser mandado embora, e o medo ele atrapalha, ele acaba atrapalhando, né? Pessoas que não fazem o que tem que ser feito, às vezes, por medo, né? Não fica assim, engessada ali. Será que se eu fazer isso vai acontecer alguma coisa? Será que se eu deixar de fazer? E as pessoas têm medo, né? Esse mesmo professor me falava assim que se você ganha R$ 1.000, você tem medo de perder seu emprego. Mas se o outro ali cara ganha 10 mil, né? O seu chefe ganha 10 mil, ele tem 10 vezes mais medo que você de perder o emprego. Então, assim, são situações que assim, às vezes eu concordo com ele, né? Às vezes não. Mas o ambiente de trabalho é um lugar que a gente tem que deixar mais saudável. Então vai ter pessoas toda hora assim na sua orelha, negativa, tem pessoas negativas, já viu pessoas negativas que só reclama, 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 mas nunca sai? A gente vai conviver com isso bastante. Aquelas pessoas que vai fazer você sair do emprego com a negatividade dela, vai reclamar que é uma porcaria e não sei o que, não sei o que, e você vai sair e ele vai continuar. Então existem vários tipos de pessoas, né? Pessoas que têm, assim, ciúmes, e assim acaba criando aquela coisa ruim de puxar tapete, essas coisas, enfim. Isso eu sei que existe e a gente tem que se policiar com isso, né? É, eu já li O Príncipe de Maquiavel, eu gosto, às vezes, bastante do que ele fala ali naquela leitura, né? Nicolau Maquiavel, achei importante. E tem uma parte que ele fala ali que, assim, o líder, né? O líder, o príncipe ali, o governante, para quem ele referia aquela leitura, ele fala assim: é bom que o líder seja amado, mas é melhor ainda que ele seja temido, né? Essa é uma parte que ele fala ali. Ou seja, era bom que o líder fosse amado, mas ele sabe que o amor, às vezes, ele é mais falso. As pessoas não conseguem ser... No mundo hoje, infelizmente, existem mais pessoas ruins do que pessoas boas. Então a gente não pode, assim, é,
olhar para as pessoas nossa, ser bonzinho com todo mundo, alguma coisa está errada. Quando você é bom com todo mundo, ou as pessoas em volta é bom para você. Então, desligar aqui. É isso que acontece. Quando eu leio ali o Maquiavel, ele fala assim, é melhor que o líder seja temido. Lógico, ele fala assim, mas não odiado, né? É pior que ele seja odiado. Mas entre o amor e o temor, é melhor que ele seja temido. Então, quando as pessoas têm um pouco de medo de você, ou sei lá, o medo de alguma coisa, elas passam a te respeitar melhor. Eu acho que é isso que ele quis dizer, né, com esse texto. E a vida é assim mesmo, né? Também tem aquela história de sentimento nas empresas, eu escuto falar isso, o que mais faz é o que é menos valorizado, né? O que mais faz é o que vai ser mandado embora. O mais puxa-saco vai ser mandado embora ali impiedosamente, né? Então, pô, faz tudo isso e é o cara que tem essas histórias, né? Então, eu já testemunhei, já me senti injustiçado algumas vezes, já reclamei, já briguei, já falei não onde eu não deveria falar, já fiquei quieto quando eu deveria falar. Então, a gente vai errando e vai acertando. O ambiente de trabalho é assim, é complicado mesmo. Não deveria, mas hoje, né, várias pessoas, cada um de um jeito, cada um buscando o seu o seu seu crescimento, né, vamos dizer assim. Então, é difícil, né? Tem também a história do porco, não sei se você já ouviu, vou contar aqui para você a história do cavalo e do porco. Tinha um fazendeiro que ele era muito rico e ele colecionava cavalos ali, cavalos de raça, aqueles cavalos caros, né? Ele tinha muito fazenda, muito dinheiro, só que eles gostavam, ele amava os cavalos dele. E um dos cavalos deles preferido ficou doente. Ele ia lá conversar com o cavalo doente, falou, o que tá acontecendo, amigão? O cavalo ali deitado e nada, ele dava remédio pro cavalo, o cavalo nada, ele tentava forçar, levar o cavalo para isso, o cavalo nada, o cavalo lá doente, cada dia mais doente. Ele pegou e falou assim: não vai ter jeito não, vou ter que sacrificar o cavalo, né? Não queria, mas vou ter que sacrificar. E saiu, e o porco, né, o porquinho lá do chiqueiro, ouviu essa conversa, já foi em direção ao cavalo e falou: amigão, levanta, cara, ânimo, levanta, porque se você ficar aí, você vai morrer, né? Se você ficar aí nessa situação, eles vão te matar, levanta. Começou a motivar o cavalo querendo levantar, ele todo dia o porquinho lá, vai cavalo, você vai morrer, se ele não levantar, você vai morrer, né? Faça alguma coisa por você. E começou a motivar o cavalo, e o cavalo de repente começou a se animar, levantou, começou a andar e correr. O dono foi lá para sacrificar, a hora que chegou o cavalo estava correndo para lá e para cá. O dono falou: nossa, cara, que bom, isso é um milagre, nossa, o cavalo tá bem, nossa, eu tô muito feliz, eu vou dar até uma festa, pode matar o porco. Então, essa sensação que às vezes a gente tem, que o funcionário que às vezes é, é o melhor, assim, que fez assim, motivou o outro, vamos dizer assim, motivou, é, fez alguma coisa assim por trás do holofotes, vamos dizer assim, ele é a sensação que está sendo sacrificado. Então, às vezes a gente tem essa sensação de porco mesmo. Isso acontece, já aconteceu comigo, acho que com certeza já aconteceu com você. Mas assim, se a gente focar nessas coisas, a gente vai assim acabar sendo desanimar mesmo, ficar desmotivado, mas não podemos, né? Se você tem que focar o quê? Na sua família. Tem gente que trabalha, coloca um retrato ali do filho, né, da esposa, coloca algumas coisas assim para animar e saber o motivo, né? Então a gente tem que ter um motivo e não acreditar nas pessoas, né? Se a gente confiar nas pessoas, uma hora ou outra a gente vai desanimar. A Bíblia mesmo fala: maldito é o homem que confia no homem, né? Então a gente tem que confiar assim num ideal. Ter um ideal, se é a família, o que que é, eu não sei o que é para você, o seu objetivo de vida. E não assim, querer ficar assim, né, à mercê das pessoas, né? Porque é difícil, né? A gente tem que ter o nosso foco. E é isso aí, né? Se tem um pouco de Maquiavel, eu gosto de ler, eu aconselho você a ler essa leitura de Maquiavel, né? Falei um pouco também do trabalho, da origem do trabalho. E assim, falando um pouco mais do ambiente de trabalho, né? A gente tem que procurar evitar pessoas negativas, né? Cortar, às vezes cortar, se distanciar, porque isso acaba sim te influenciando. A negatividade, às vezes você, eu não ligo para isso não, mas assim, acaba te deixando para baixo. Você acaba guardando, às vezes falam para você, né? Já escutou aquela história do sapo?
o sapinho. Vou contar também outra história. Eu gosto de contar história, né? O sapinho, ele tava... na verdade, tinha uma competição ali para ver quem conseguia chegar no topo ali. No topo de uma montanha, vamos dizer assim. E tinha vários sapos ali competindo. Os sapinhos começaram a subir. Subindo. Só que a multidão, né, de vez de apoiar, tava gritando: vocês não vão conseguir, vocês é fraco, vocês vão cair. É porque sempre assim, às vezes a maioria torce, né, para nós cair, né? Às vezes é assim, não é o contrário. Então a multidão gritando: vocês vão cair. E o sapinho foi caindo pouco a pouco. Um foi caindo, o outro foi desistindo, mas teve um sapinho que foi até o fim. E esse aí não vai conseguir, ele nem ligando. Chegou lá no fim, lá ele foi o vencedor, ele subiu até o topo. Nossa, daí foram entrevistar ele e falaram: nossa, como que você conseguiu, né? Aí descobriram que ele era surdo. Então é outro recado que eu dou. Fica surdo às pessoas negativas, né? Então, se tem algo te atrapalhando, né? Às vezes você não consegue falar, eu mesmo tenho muita dificuldade de falar. Às vezes eu não consigo falar, não gosto muito de falar, mas você vai guardando, chega no momento que você fala: não dá certo, vou ter que... O meu caminho que eu tô indo por aqui tá errado, vou ter que cortar a relação, vou ter que fazer alguma coisa diferente, né? O ser humano é o único animal que ele é livre, né? O pássaro, eu queria ser livre igual o pássaro não é livre. O pássaro é escravo da sua própria natureza. O pássaro não pode falar: hoje eu vou dar uma voltinha aqui na praça, vou dar uma volta no quarteirão. Ele vai voar, porque a natureza dele é voar. Ele anda poucos passos e já voa. Agora o ser humano não, o ser humano ele é livre. Ele pode escolher esse caminho e pode escolher outro. Ele não pode mudar as atitudes das pessoas, né? Tem uma frase que eu gosto também, que é assim: não concordo com nenhuma palavra que você fala, mas respeitarei até a morte o direito de o dizeres, né? Então todo mundo tem o direito de falar, né? De comentar, tem o direito, mesmo você não concordando. E mudar a opinião das pessoas é difícil, né? Você mudar, você colocar seus pontos, porque as pessoas às vezes não mudam, né? Então quem tem que mudar é você. Se você quiser mudar e ir por outro caminho, você é livre, né? Como eu acabei de falar. Então, assim, é complicado o ambiente de trabalho, você tem que ter objetivo para você querer, né? Querer ser, mesmo se for um negócio para você, você não estando no ambiente de trabalho, você vai passar por situações onde há pessoas, né, envolvidas. Sempre tem, assim, dilema, sempre tem controvérsias, sempre tem as coisas envolvidas. Isso é desde o tempo da humanidade. E vai por mim, as pessoas não são assim, não são tão boas quanto parece, né? As pessoas, hoje no mundo, existem pessoas mais ruins do que pessoas boas. E é assim mesmo. Ruins, às vezes, não assim, na ponto de vou matar, vou fazer isso, mas sim pensamentos ruins, né? Então, beleza. Era mais sobre isso que eu queria falar, sobre o ambiente de trabalho. Eu falei demais, mas é um assunto que eu até gosto de falar, né? Como tá aqui na minha rede social, no meu vídeo, eu sei que não vou ter nada de represália, né? Então, se deixar, eu fico falando aqui por horas e horas o meu jeito de pensar, né? O jeito que eu penso. Beleza? Obrigado por estar comigo aí. Muito obrigado pelo seu comentário aí, Manuel, né? Até eu não sei de onde a cidade que ele estava falando, só Vila Manuel. Eu achei legal, né? Obrigado por compartilhar. Eu espero que você goste desse conteúdo. Deixe mais conteúdo assim, né? Para me falar do que eu acho, do que eu penso, do que eu passei, né? Já passei várias situações que às vezes você está passando também por situações iguais. A gente fica sem saber o que fazer, né? Então eu aconselho você a ler, né? Ler é uma coisa que distrai, abre mais a sua mente, né? Você pode ler, por exemplo, O Pai Rico, Pai Pobre. É uma dica que eu dou de livro. É um livro muito legal, que vai abrir um pouco sua mente. A Bíblia, né? A Bíblia, ontem eu li uma palavra na Bíblia que... Uma palavra só que já me fortaleceu, né? Estava escrito assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Ou vice-versa. Uns em cavalo, outros em carros. Mas nós fazemos menção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pô, você escuta uma palavra assim simples, mas que dá uma força tremenda, cara. Uma vontade de viver, de crescer, de avançar. Te motiva, né? Te enche de fé, de esperança. Então você lê, né? Faz muito bem. Eu aconselho você a ler. Vai ler ali, se você gosta um pouco de filosofia, vai ler Platão, né? Não sei nem se Platão escreveu algum livro, mas vai ler esses contos de filosofia. Eu gosto de ler bastante, né? Às vezes eu não consigo gravar ali, mas
Por exemplo, eu li esses dias a imortalidade da alma, né? Nossa, você começa a ler, assim, você começa a viajar. Parece que você nem vai morrer mais. Então, te dá alegria de viver. Beleza? O trabalho é isso, né? O trabalho, o ambiente de trabalho, ele realmente é complicado mesmo, né? É difícil, várias pessoas, com um objetivo diferente, pensamentos diferentes. O respeito tem que agir em todas as pessoas, você não pode faltar com respeito, né? Mas sim, você tem que, às vezes, deixar bem claro o que você pensa. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de falar o que eu penso, porque às vezes a gente quer agradar a todos, né? Mas é difícil. Como já diz uma frase, nem Cristo agradou a todos. Então, seja você, cara. Seja você, faça o melhor para você, né? Para sua família. Dê o seu melhor, né? Não se preocupe com situações. Não se preocupe, não tenha medo, né? Lógico, não pode ter medo, a gente não pode trabalhar com medo. Tenho medo porque eu preciso levar as coisas para minha família. Todo mundo precisa. Mas não tenha medo de falar o que você pensa. Mas quanto mais você não se envolver, né, com relações, com fofoca, né? Vamos falar assim, com boatos, vai ser melhor para você, beleza? Então é isso aí. Falou, rapaziada, um abraço, tamo junto. Sidney Santos, vou colocar esse bate-papo aqui no canal. Fiquei muito feliz por esse comentário. Então, espero ter ajudado você de alguma forma. Falou? Tamo junto, é nóis. Uhul.